Estamos podres pelos crimes que cometemos. Para você entender o tropicalismo, nós temos que nos deslocar. O tropicalismo está nos anos 60 do século 20. Mas, na verdade, para você ter uma boa compreensão do que foi isso, a gente deveria nos deslocar para as origens intelectuais desse movimento. Essas origens estão nos anos 20. Nos anos 20, realmente o Brasil passava por marcadas transformações. Quer dizer, aquela velha oligarquia do café com leite que governava o país já fazia décadas, vivia uma crise. E novas propostas políticas, sociais, econômicas e culturais apareceram ali. Por exemplo, você deve saber que teve a Semana da Arte Moderna de 1922. Coladinho com isso, em 1924, teve o Manifesto da Poesia Pau-Brasil. Aí, começam a se destacar Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Tarsila do Amaral, entre outros artistas, que apontavam novas visões sobre a questão cultural brasileira. Lembrando, então, que o Brasil recebia toda a influência da cultura estrangeira, da cultura europeia, da cultura francesa e buscava meramente copiar, tipo o parnasianismo, especialmente a cultura francesa e etc. Deveríamos então criar uma cultura própria nacional, aproveitando aquilo que era bom do estrangeiro e misturando com as coisas boas que tinha aqui no Brasil e criando aqui um caldo de cultura que poderia até ser exportado e influenciar culturas de outro país. A ideia, inclusive, o Manifesto da Poesia Pau-Brasil, o Pau-Brasil era isso lá, no começo da colonização, alguma coisa brasileira que seria exportada. E aqui, a partir de 1928, tem aquele Manifesto Antropofágico. E o Manifesto Antropofágico traz a palavrinha, que é a palavrinha mágica, que é essa que vai fazer você entender realmente o que é o tropicalismo. Porque o Manifesto Antropofágico vai buscar essa ideia da antropofagia que estava lá na época da chegada dos portugueses. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, eles encontraram os indígenas. E os indígenas, eles praticavam a antropofagia. Você lembra, Você lembra desse negócio? De que o indígena comia literalmente o outro, mas comia a carne do outro para aproveitar para si o melhor que tinha do outro. Você absorvia o melhor que tinha do outro na crença do indígena. Esse canibalismo do indígena, essa antropofagia, seria agora replicada num canibalismo cultural. Você pegaria a cultura estrangeira, aquilo que era melhor do estrangeiro, e misturaria com aquilo que é o melhor do Brasil, criando essa nova cultura nacional. E é exatamente isso, por exemplo, que você vê naquele poema. É aquela carta que o Mário de Andrade escreveu para o Drummond, para o Carlos Drummond de Andrade, em 1924, onde ele fala que o poeta come amendoim, O poeta come amendoim. Mastigado na gostosura quente de amendoim, falado numa língua curumim, de palavras incertas num remeleixo melado melancólico. Saem lentas, frescas, trituradas pelos meus dentes bons, molham meus beiços que dão beijos alastrados, e depois remurmuram sem malícias rezas bem-nascidas. Agora, tudo isso que foi desenvolvido nos anos 20 vai ser a influência nos anos 60 para existir o tropicalismo. Na verdade, temos que ver qual era o contexto histórico dos anos 60 aqui no Brasil, não é? Todo mundo sabe, em 1964 houve o golpe militar. O golpe militar ele pôs fim a uma série de projetos econômicos, políticos e culturais mais à esquerda no país. Na verdade, naquela época, o nacionalismo do PTB, a possibilidade dos Centros Populares de Cultura, os CPCs da União Nacional dos Estudantes, criar uma identidade, uma cultura nacional a partir de suas visões. Tudo isso foi rompido com o golpe de 64 e se estabeleceu um regime
militar e que ia aos poucos fechando as possibilidades do país ser um país democrático e impondo uma ditadura que ia aos poucos se estabelecendo, né? Só você estudar os atos institucionais, você vai ver que o regime político ele vai se fechando, o regime político ele vai suspendendo eleições diretas para presidente, para governadores, vai censurando as pessoas, vai fazendo todo um autoritarismo que aos poucos ele vai se instalando. Então, no ano mais ou menos 67, é um ano chave, o ano 68, numa resposta da camada dos artistas, né, em relação a esse fechar do regime. E aí temos várias situações que podem ser estudadas nesse contexto. Você tem de um lado, por exemplo, no campo da música popular, né, a MPB no Brasil, com músicas que já começam a fazer uma contestação a esse regime. Né? A MPB considera que o imperialismo norte-americano, né, impôs a derrubada do presidente João Goulart e o fechamento desse regime. Atende aos interesses do capitalismo internacional e dos Estados Unidos. E a MPB se via, naquele momento, numa necessidade de denunciar tudo isso e lutar esteticamente, inclusive, contra tudo isso, contra o imperialismo. Ao mesmo tempo, é uma época do início, né, e do auge, entre 64 e 66, da chamada Beatlemania, do rock internacional. Né? E no Brasil existiu o chamado Iê, 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 né? Uma cópia da Beatlemania no Brasil. Especificamente, não é, o programa de televisão mais famoso ligado a isso foi aquele programa chamado Jovem Guarda, mandado lá pelo Roberto Carlos. Esse tipo de música, meio cópia da Beatlemania, era chamado de Iê, 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 né, aqui no Brasil. E Roberto Carlos foi o maior divulgador disso, e havia outros programas na televisão, além do Jovem Guarda, vários artistas jovens que influenciavam a juventude no período. E a coisa ficava meio assim, não é? Você tinha uma visão mais intelectualizada, jovens universitários, movimento estudantil, com aquela MPB cujas raízes estariam na bossa nova, e uma proposta estética de crítica política. E uma visão de que havia uma certa juventude alienada, que gostava dessas músicas mais do mercado, do consumo, ligadas ao rock. E o rock seria um estilo de música, claramente, de uma colonização cultural em cima do Brasil. Não é? A guitarra não seria um instrumento musical brasileiro, seria o símbolo da invasão e do imperialismo. E o jovem que aceitasse esse tipo de música seria um entreguista, um alienado, uma pessoa que não estaria percebendo esse regime que está se fechando e tudo mais. Havia, portanto, um embate entre aquilo que seria a música verdadeiramente brasileira versus uma música que seria uma música alienada, que só fala de carros em altas velocidades, rapazes que querem conquistar moças para namorar e etc e tal. Coisas de molecada. Barra limpa, mora. Caetano Veloso, Gilberto Gil, entre esses jovens baianos que vinham para São Paulo, encontraram justamente este ambiente lá no meio dos anos 60. O Gilberto Gil gostava muito dos Beatles, não era muito influenciado já, inclusive, de uma segunda etapa que os Beatles, a partir de 66, 67, eles acabam entrando no estúdio, fazendo músicas mais bem acabadas, mais bem pensadas. Isso leva, por exemplo, aquele LP tão famoso, aquele disco chamado Sgt. Pepper's, né, que alguns consideram um dos discos mais importantes da história da música mundial. Já o Caetano Veloso, ele, influenciado por sua irmã, Maria Bethânia, começou a dar ouvidos ao programa Jovem Guarda. Meu amigo Erasmo Carlos! E, de alguma maneira, eles pensam em usar exatamente aquela ideia
da antropofagia, que estava nos anos 20, da antropofagia cultural, exatamente naquele contexto dos anos 60. Seria possível haver uma música que seria brasileira, mas que receberia as influências estrangeiras, absorveria o que é melhor do estrangeiro e cria também uma música brasileira, porque teria também elementos brasileiros, elementos da música nordestina, com elementos da música sulista, com os velhos cantores do rádio, isso misturado com Beatles, sei lá, em Recife. Então, em Caruaru, sei lá, em algum ponto deste país. Essa mistura, essa ideia, essa geleia geral, né, seria a antropofagia cultural, que é o ponto central dessas ideias que brotam na cabeça do Gilberto Gil, do Caetano Veloso, dessas pessoas que vieram da Bahia para São Paulo. Havia uma oportunidade muito interessante, em 1967, de divulgar tudo isso. Essa oportunidade foi o Festival de Música Popular Brasileira, que seria realizado na televisão Record. Então, o Gilberto Gil conheceu, numa das gravações de sua namorada, a Nana Caymmi, um trio que era uma banda de rock chamada Os Mutantes. Quer dizer, Os Mutantes, eles já apareciam, o grupo era formado por dois rapazes, o Serginho e o Arnaldo, e uma moça chamada Rita, a Rita Lee. Eles já se apresentavam num programa que a TV Record tinha no sábado, que a Jovem Guarda era no domingo com o Roberto Carlos, né? E no sábado tinha o programa do Ronivon, né, que era o Pequeno Mundo de Ronivon. O Ronivon era chamado de O Príncipe. E ali o Ronivon, inclusive, foi o cara que deu à banda o nome de Os Mutantes. E o Gilberto Gil os conheceu numa gravação de estúdio e os convidou para participar do festival para cantar a música Domingo no Parque. Já o Caetano Veloso chamou uma banda de rock, iê mesmo, de uns caras cabeludos e argentinos, né? Os Beat Boys, beat de batida, né? E apresentou-se no festival e defendeu a música Alegria, Alegria. Aquilo era uma subversão daquela polarização, porque justamente num festival de MPB, que era justamente o lugar da MPB, o campo exclusivo da MPB, ele leva bandas de rock, ele, Caetano, e o Gilberto Gil. Aquilo, inclusive, causou grande comoção e causou, inclusive, vaias, não é? Alegria, Alegria, para se impor ao público, né? Teve que enfrentar muitas vaias, especialmente aos cantores argentinos e aquelas posturas todas que o Caetano propôs. Na verdade, o Caetano sempre contava que muito que me influenciou para fazer a música foi uma passeata que foi organizada pelo pessoal da MPB, uma passeata em 1967 contra a guitarra. Então houve uma passeata contra a guitarra que o Caetano disse que ele viu passar lá pela rua, lá em São Paulo, e que isso lhe incentivou muito a criar essa proposta, vamos dizer assim, essa terceira via, influenciada pela ideia da antropofagia cultural, de misturar, de mesclar os dois elementos, a cultura internacional e a cultura nacional, em algo novo. É claro que isso não foi muito bem entendido por muita gente. No LP de 67 do Caetano já aparece a música Alegria, Alegria e já aparece a música também chamada Tropicália. A palavra Tropicália vem inclusive de um artista plástico que era o Hélio Oiticica, que também foi um cara que participou do movimento. E em 68 vem o disco Tropicália, Panis et Circenses. Né? Tem a música, por exemplo, Geleia Geral, que engloba esses elementos todos que a gente está comentando aqui muito bem.
No ano de 68, inclusive, essa rusga, esse problema que o tropicalismo tinha, justamente com esse pessoal da MPB mais tradicional, se torna mais ácido. E há o Festival Internacional da Canção, o FIC, que era organizado pela TV Globo, afinal seria no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, mas havia uma eliminatória no Teatro da PUC, São Paulo, no Tuca, em que o Caetano se apresentou lá com a música tão famosa É Proibido Proibir, né? Bem de acordo com os muros de Paris, lá do maio de 68. E ali ele toma uma grande de uma vaia daquele público mais universitário, quando ele inclusive interrompe a apresentação e faz aquele famoso discurso, né, que vocês não estão entendendo nada, se vocês forem em política, o que vocês são em estética, estamos feitos. Ele rasgou o verbo e abandonou o festival ao lado do Gilberto Gil, mostrando o tamanho da incompreensão que o tropicalismo tinha diante de pessoas da MPB mais tradicional. É interessante que o regime político vai se fechando e no próprio ano de 68, aquele festival inclusive foi marcado pelaquela polêmica no final, né, lá no Maracanãzinho, aquele para não dizer que não falei das flores, do Geraldo Vandré, acabou sendo colocado em segundo lugar e jogado para segundo plano em relação a Sabiá lá do Chico Buarque e do Tom Jobim, o que gerou uma vaia do público. Olha, sabe o que eu acho? Eu acho uma coisa só mais. Antônio Carlos Jobim e Chico Buarque de Holanda merecem o nosso respeito. Olha, tem uma coisa só. A vida não se resume em festivais. E, na verdade, isso aí foi exatamente um dos últimos momentos da resistência cultural que havia no Brasil, porque exatamente no dia 13 de dezembro de 1968 houve o AI-5. E quando o regime se fechou totalmente, se transformou numa ditadura pura e simples. E é interessante analisar que os primeiros artistas presos pelo fechamento do regime foram justamente o Gilberto Gil e o Caetano Veloso. Interessante, né? Porque a MPB dita mais intelectualizada, ela não estava ali na primeira lista dos presos, e sim os caras do tropicalismo, que supostamente na visão mais intelectual estavam fazendo alguma coisa que não criticava totalmente a ditadura e não seriam tão inimigo do regime assim. Mas na prática isso se mostrou o contrário, né? O Gilberto Gil e o Caetano Veloso tiveram que se exilar lá na Inglaterra por algum tempo. Interessante, não é, que se você analisar bem a situação, né, quando a gente entra nos anos 70, a ideia de que não pode ter guitarra na música, a ideia de que a música brasileira ela não pode dialogar com o que vem do estrangeiro, é uma ideia que se torna quase que ridícula, né? É só observar o que se tornou a música nos anos 70, a introdução de novos instrumentos e tudo mais. E é claro que isso é uma grande influência do tropicalismo. Os dois movimentos que polarizavam, como Jovem Guarda e MPB tradicional, acabaram entrando num grande declínio. E essa visão mais de mescla cultural vinda do tropicalismo foi a vencedora. É bom também dizer que o tropicalismo ele não se restringiu à música. Ele é um movimento cultural muito mais amplo. Como eu disse para vocês, tem influência nas artes plásticas com aquele Hélio Oiticica. Mas também tem, por exemplo, na poesia concreta, com o Augusto de Campos, Décio Pinhatari, no teatro, Zé Celso, Teatro Oficina, né, com o Rei da Vela, outra analogia aos anos 20.
O cinema, muito importante, o filme Terra em Transe, que está ligado ao Glauber Rocha, é o cinema novo. Tem algo muito maior do que apenas, então, somente a música. Agora, se você quiser saber um pouco mais sobre esse movimento, eu recomendo aqui para você este livro aqui, que é o livro do Caetano Veloso. Acho que ele lançou em 98, quando fez 20 anos, o Tropicalismo, em que ele faz toda uma análise, coloca suas opiniões sobre esse movimento. Fica aí a dica para você. Valeu? E se você gostou desse vídeo, aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha e tamo junto!